Ora viva, muito bom dia, bem-vindos à penúltima edição da semana do Manhã Girassol. Já é quinta-feira, estamos cada vez mais próximos do fim de semana. Para hoje, trazemos mais uma vez a atualidade que marca o país e o mundo. Atenção, não estou sozinha. Comigo está uma vasta equipa que se desdobra dentro e fora da redação para fazermos acontecer este matinal. Temos a presença confirmada nos 102.7, a Girassol FM. Vamos dar-lhe informação sobre a previsão do tempo nesta quinta-feira em algumas cidades e também vamos à rua para lhe mostrar a movimentação das estradas de Luanda e de outras localidades do país. É o Manhã Girassol que já está no ar. Bom dia, Girassol. E são 7h15. Venha connosco conferir tintim por tintim como estão as coisas em algumas artérias da cidade capital. Vamos à boleia do CISP. E já temos o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto nesta ronda. Hoje é quinta-feira, já fizemos referência a 28 de agosto de 2025. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Camamaú, onde o trânsito já está a ficar carregado. Já trafega-se com lentidão neste troço da cidade capital. É um momento para os automobilistas aproveitarem porque a coisa pode ficar mais complicada ainda. Vamos agora dar-lhe a ver um outro ponto. Na cidade capital, estamos a dar-lhe a ver imagens do viaduto da Camama, ao pé da rotunda da Camama, onde o trânsito faz-se tranquilamente. No lado do cemitério há uma movimentação, uma concentração de viaturas e também de cidadãos a esta altura que se preparam para encontrar uma vaga num táxi e dirigirem-se aos seus destinos. Temos agora imagens da estrada da Samba, onde o trânsito já está carregado. Está difícil, lentinho, está duro a mobilidade na estrada da Samba, quem está no sentido Samba em direção ao centro da cidade. Já do outro lado, no outro sentido, o trânsito faz-se tranquilamente. É só deslizar, é só escorregar a esta altura. Vamos ir a um outro ponto. Agora, 21 de janeiro, o trânsito também está difícil, está lentinho, está duro. Para quem está nesta altura, neste troço da 21 de janeiro, o que recomendamos é muita paciência. Já do outro lado, a coisa faz-se tranquilamente. Não há congestionamento no sentido Gameca em direção ao Futungo de Belas ou até mesmo ao Benfica. Deixamos a rua e vamos conferir o que escrevem os jornais nas suas primeiras páginas. Capa do Jornal de Angola, onde começamos esta ronda. Conselho de Ministros aprecia decreto presidencial e executivo exige mais transparência e eficiência nos investimentos públicos. Olhamos ainda para a capa do jornal O País, concurso admitidos 4 novos juízes para o Tribunal de Contas, aqui na capa do Jornal de Angola. A ex-presidente faria hoje 83 anos. Familiares e amigos de José Eduardo dos Santos mandam rezar missa em sua memória. O País, o jornal que tem tudo, titula Ministra da Saúde no Comitê Regional da OMS para a África. Angola reafirma compromisso de eliminação da cólera até 2030 para a submissão à Assembleia Nacional. Executivo propõe redução do período de validade do passaporte ordinário de 15 para 10 anos. Desafios e perspectivas. Presidente da República abre Conferência Nacional sobre Capital Humano. Na capa do jornal O País, há em Moçambique, o Ministério da Agricultura suspende concurso público polémico. Hospital Rural de Chokwe enfrenta problema de infiltração de água há 12 anos. Governo promete hospitais e escolas resilientes às mudanças climáticas. Também na capa do jornal O País, há em Moçambique. Estamos a olhar agora para a imprensa portuguesa na capa do jornal O Público. O programa Regressar atinge recorde em 2025.
Benefício fiscal vale já 48 milhões. Até 31 de julho, o apoio tinha contemplado quase 37 mil imigrantes, denotando um aumento significativo. Incêndios, Montenegro diz ter estado sempre ao leme e pede esforço de todos para fazer mais. Imigração, migrantes que chegaram ao Algarve à espera de resposta também é destaque na capa do Público. O jornal britânico The Times titula: os proprietários podem enfrentar o Seguro Nacional sobre a receita de aluguel no orçamento. O Tesouro está a considerar um plano para aplicar contribuições sobre a renda não auferida. E são 7h05. Vamos regressar à rua agora para mantermos contacto com Simão João. E aí está o Simão João. Simão, muito bom dia, meu colega. Boa quinta-feira para ti. Daí onde te encontras, que informações sobre o trânsito podes nos avançar? Ora, bom dia, Iracelma, e bom dia para quem nos acompanha aqui propriamente na pedonal que liga a estrada direita do Camama. Vamos falar de facto como está o trânsito e, por sinal, está fluido para quem está a sair, por exemplo, da zona do Golfo 2 e pega aqui a estrada direita do Camama. É o que vamos pedir com que o Suba Pedro possa então mostrar como está o trânsito para quem vai para a zona do Camama, por exemplo, passando aqui pelo viaduto que está aqui. Quem vai, por exemplo, até ao Arquivo Nacional, não há de facto grandes constrangimentos para quem segue por esta via. Esta também é uma via que dá acesso para quem vai para o município de Talatona, nesse desvio na qual podemos dar-lhe a ver também, mas mostra-se, vê-se que já há aqui um ligeiro constrangimento, já algumas viaturas com stops a sinalizarem paragem, o que já começa a ficar embaraçado bem na rotunda aqui do Camama. Aliás, constantemente vê-se esse engarrafamento, podemos assim dizer, ao longo da manhã, dos dias laborais da semana. Tem sido de facto difícil para os automobilistas que pretendem chegar até o Talatona fazendo aqui esta rotunda do Camama. Tem sido difícil trafegar por esta via. Para quem sobe aqui ao viaduto, não há constrangimentos, as viaturas circulam com normalidade, sem qualquer problema nenhum. Vê-se agora também um taxista que para mesmo sobre esta ponte, um local, na verdade, que é inadequado para o fazer. Para quem está a vir, por exemplo, da zona do 11 de novembro e pegou aqui a via direita do Camama e quer chegar, por exemplo, até o Golfo 2, também faz-se com ligeira fluidez do trânsito. Não há também grandes constrangimentos sobre como está por esta altura o trânsito. Está assim, Iracelma, o trânsito aqui na via direita do Camama. Muito bem, Simão João, muito obrigada por este primeiro apontamento sobre a mobilidade rodoviária na zona da Camama. E nós temos atualidade aqui no Manhã Girassol. Os níveis de execução das atividades do primeiro semestre dos novos municípios de Cabinda estiveram em análise durante o Conselho da Província. O encontro serviu também para perspectivar as ações para os próximos tempos. Os níveis de execução das atividades dos 10 municípios da província de Cabinda mereceram análise durante o Conselho da Província. Para os municípios de Belize, Bucuzau, Kacongo e Cabinda foram avaliados os relatórios do terceiro trimestre. Para os novos municípios, em análise estiveram as atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre. As administradoras do Liambo e Massabi destacam as atividades que foram realizadas durante os primeiros 6 meses. Criamos as condições de trabalho da administração municipal que visam aumentar as infraestruturas que permitissem os vários setores da administração terem condições de trabalho para melhor atendimento ao público. Temos aqui a destacar o embelezamento em si
do nosso município, das principais artérias, o saneamento básico que até hoje ainda é um calcanhar de Aquiles, mas também faz parte daquilo que são as nossas realizações. Também aqui é destacar o melhoramento dos largos no que diz respeito às jardinagens, também fazer referência, não menos importante, da iluminação pública, que hoje no município de Liambo é um facto. Os administradores de Ngoio e Miconge falam dos desafios para os próximos tempos, apesar da conjuntura financeira que o país enfrenta. Dizer que a cota financeira começou a ser, portanto, disponibilizada desde o mês de março. E como é óbvio, e não é segredo, sabemos todos que há dificuldades financeiras e é conjuntural, e do pouco, para quem gosta e sabe gerir, pode gerir, porque é do pouco que nós somos avaliados para que quando tivermos o muito podemos fazer melhor. Então dizer que a cota é aquilo que as finanças conseguem distribuir para todos, fazendo a divisão o mal pelas aldeias. Portanto, dizer que consegue-se sim pagar os salários, consegue-se também fazer a execução para a aquisição de bens e serviços, portanto que é o mais importante. Temos a expectativa de mais outras atividades com alguma luz verde no fundo do túnel sobre o combate à pobreza, que vem então a dar vida naquilo que falamos da funcionalidade de cada administração municipal. A 8ª sessão do Conselho da Província reúne membros em análise à execução das atividades dos 10 municípios da província. E os cidadãos em Bengala mostram-se preocupados com a falta de balneários públicos no centro da cidade. Para as necessidades fisiológicas, muitos cidadãos recorrem aos jardins e árvores, o que resulta em atentado à saúde pública, tal como descreveram as pessoas entrevistadas pela Rede Girassol nas terras de Lombaca. A permanência de cidadãos durante muito tempo no centro urbano para o tratamento de vários assuntos é comum nas grandes cidades, a exemplo da cidade de Benguela, a par da presença constante de vendedores ambulantes e mototaxistas. A falta de balneários públicos obriga a que muitos destes procuram locais impróprios para necessidades fisiológicas. Sendo Benguela uma cidade muito movimentada, a não ter lugares públicos onde as pessoas podem fazer algumas necessidades básicas. Isso é um atentado às pessoas, a muitas das vezes recorrerem às árvores, aos pneus dos carros que não nos pertencem, ou a lugares mesmo que são públicos, mas que infelizmente acabam por tornar a nossa cidade um lugar sujo e não um bom sítio para se estar. Mas eu acho que políticas públicas quanto à relação de construir balneários ou lugares onde as pessoas podem fazer as suas necessidades básicas, como necessidades menores ou maiores, seria uma boa ideia e uma boa iniciativa do Executivo. Por ser um perigo à saúde pública, os nossos entrevistados apelam às autoridades por ser uma necessidade a existência de balneários no centro urbano. As pessoas mijam atrás dos carros, atrás dos paus, praticamente no jardim também, traz doença. A senhora está a mijar, de lado da criança, está a cagar, de lado da criança, atrás dos carros e fica mesmo... Principalmente para nós funcionários e vendedores ambulantes, temos sempre aquela déficit de tipo, onde é que vamos fazer necessidades maiores ou menores. Tem pessoas que têm aquela necessidade instantânea e têm que urinar nas árvores, enfim, isso não é bom. Acredito muito bem que o nosso governo provincial tem que fazer algo a respeito. E as forças de defesa e segurança na província de Icolibengo garantem estar prontas para o asseguramento da peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Conceição da Mochima. O evento deve decorrer na primeira semana do mês de setembro. Para tal, foram mobilizados cerca de 1000 efetivos. Falta pouco menos de uma semana para o início daquele que é considerado um momento transformador e de espiritualidade pelos fiéis católicos, a peregrinação. Serão 3 dias de rezas, súplicas e atos de devoção a Deus, que já mobilizou os efetivos das Forças de Defesa e Segurança da província de Icolibengo para o asseguramento dos fiéis antes, durante e depois da peregrinação.
tal como refere o porta-voz da Polícia Nacional naquela província, Intendente Euler Matari. As forças de defesa e segurança da província do Icoli-Bengos encontram-se já preparadas. Dizer que temos mobilizados cerca de 1000 efetivos para o efeito, 1000 efetivos de diversas especialidades. Para esta edição do asseguramento da peregrinação, o nosso plano operacional contempla 17 subsetores. Estes são os setores que, de grosso modo, vão convergir este asseguramento. Nós temos esse asseguramento dividido em 3 fases, o antes, durante e o depois. No asseguramento ao longo do período de peregrinação, consta um patrulhamento nos rios, onde alguns peregrinos fazem travessias e outras vias de acesso à Kissama. E quem também está preparado é o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, que para esta edição vai contar com 300 efetivos. Também temos meios de extinção, meios de resgate, ainda embarcações e extintores móveis em função de hoje, nessa edição, os peregrinos estão todos eles afunilados num único sítio e há tendências de propagação de incêndio, então há necessidade de termos os extintores móveis para, se porventura tivermos uma iminência de incêndio, com os extintores conseguimos fazer a extinção. Sabendo que este evento católico costuma reunir milhares de fiéis, os efetivos do Ministério do Interior, no Icoli-Bengo, deixaram os apelos. Apelar aos automobilistas, tanto no período de entrar para a peregrinação, para ter cautela, sobretudo naquele momento quando chegar no momento de sair dos autocarros. A saída dos autocarros para descer lá para o local do evento, deve ser alguma calma, prestar alguma atenção à orientação que for recebida, no sentido de não haver situações menos boas. Uns levam xiotox, levam perfumes e deixam nas próprias viaturas. E em função da alteração do próprio clima, aquilo pode criar uma inflamação e depois criar também uma explosão. Então vamos desaconselhar a levar esse tipo de materiais inflamáveis. Também aconselhamos os automobilistas a andarem sempre com os extintores, porque também verificamos nas edições anteriores o subaquecimento das cintas e para evitarmos o subaquecimento das cintas, a necessidade de termos um extintor. E a Expo Catoca continua a movimentar operadores e especialistas no setor mineiro. No segundo dia do evento, as atenções estiveram voltadas aos desafios que a indústria mineira angolana ainda enfrenta. Entre 2014 ao primeiro semestre deste ano, a produção estimada de diamantes corresponde a 80 milhões de quilates. Inovação e diversificação estão entre os desafios que a Catoca tem pela frente. A indústria mineira, que em 2024 superou os 14 milhões de quilates colocados no mercado, mantém as metas ambiciosas em 2025, não abaixo deste valor. Segundo o diretor-geral da Sociedade Mineira de Catoca, a mineradora tem trabalhado de forma fincada para o aumento de reservas. Sabe que para uma empresa mineira, as reservas são, na essência, a garantia de ter combustível para continuar a caminhar. E nós temos estado a fazer um trabalho de aumento de reservas, quer através da perfuração de horizontes profundos, abaixo dos 600 metros de profundidade da mina de céu aberto que nós temos hoje, como também a prospecção ao nível da própria concessão de Catoca, no estudo mais aprofundado de outros kimberlites que nós temos descobertos na nossa concessão, mas que ainda não têm um estudo mais apurado. Este trabalho prossegue e os indicadores são bons, que nos dão a entender que nós vamos ter, de facto, mais minério. O consultor Manquenda Ambroise faz um balanço positivo do setor ao longo dos 30 anos de existência, mas defende, por outro lado, que uma das estratégias para suprimir os desafios é a afirmação de alianças. Angola tem que ver a situação, digamos, o futuro com alianças. Há pouco tempo, nós realizamos aqui em Luanda a mesa redonda dos países produtores de diamantes da África,
com o envolvimento de alguns players, que é a De Beers, as casas, digamos, lapidadoras e também, digamos, bolsa de diamantes. De forma a encontrarmos uma estratégia conjunta de como criar, de apoiar diamante laboratório, porque não se estraga o ambiente. Só uma pequena casota, laboratório que realmente produz. Agora, o diamante natural, sim, exige mover terras. Essa máquina grande que está a ver ali, custa dinheiro para tirar. A falta de infraestruturas para o desenvolvimento de projetos é outra condicionante apontada pela administradora executiva da Agência Nacional de Recursos Minerais, Janira Santos. Para isso é preciso desenvolver estradas, desenvolver pontes, desenvolver infraestruturas para a energia, para a água. Tudo isso é necessário para que um projeto se desenvolva. Caminhos de ferro, portos, porque vamos precisar de explorar, transportar e exportar para que possamos transformar os nossos recursos minerais fora. Outra temática também muito importante é a transformação dos recursos minerais, que ainda não temos capacidade interna para se fazer e temos que mandar os nossos recursos minerais para fora para eles serem transformados e voltarem para o nosso país para serem utilizados no nosso dia a dia. Criadores artísticos vão ter acesso ao crédito por via do INAPEM para a maior divulgação dos seus trabalhos. O financiamento é resultado de um memorando assinado nesta quarta-feira entre o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas e o Espaço Prova de Arte. Com vigência de 5 anos, o memorando visa fortalecer a indústria criativa, evidenciando a arte e cultura nacional. O INAPEM compromete-se com a formalização, capacitação e o acesso ao financiamento. Não tem um número limite. Todos aqueles que são fazedores da arte poderão bater à porta do INAPEM, vir solicitar o apoio. Nós estamos aqui disponíveis para apoiá-los. E as nossas formações não são formações ligadas às artes que eles sabem fazer. São formações sobre empreendedorismo, literacia financeira, para poderem implementar e melhor desenvolverem os seus negócios. É esse tipo de habilidades que eles precisam, porque de facto eles sabem fazer o que melhor fazem, né? Então, mas precisam de algumas ações de capacitação para aprimorarem e dinamizar o seu negócio. Para o diretor-geral do Prova de Arte, a assinatura do memorando representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido na divulgação da cultura em todos os segmentos, num espaço que considera incubadora de gerações por dar palco a quem está a entrar para o mundo artístico. Temos dialogado com o INAPEM já há coisa de um ano. Temos estado a fazer algumas atividades em conjunto. Fizemos uma feira no fim do ano passado. E isto, penso que sim, que é um reconhecimento daquilo que nós temos estado a fazer ao longo desse período. E eu acho que o mais importante é realmente elencar que haverá aqui uma plataforma em que alguns fazedores de cultura que não têm oportunidade, que possam ter condições para que o possam fazer. O memorando entra em vigor com o lançamento esta quinta-feira da Feira Criativa, que vai contar com mais de 50 expositores, uma montra do que se produz em Angola. Especialistas e empreendedores que trabalham com inteligência artificial defendem que os angolanos precisam eliminar ideias limitantes relacionadas a este campo da ciência se quiserem marcar passos largos com este instrumento que tem revolucionado o mundo digital. As afirmações foram feitas durante o workshop sobre a aplicação da inteligência artificial nos negócios e na vida social, com maior enfoque para a ética e utilização responsável, promovido pelo INAPEM em parceria com a ONG. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas considera ser uma necessidade urgente o uso da inteligência artificial para o fortalecimento e modernização das empresas. A inteligência artificial já não é uma visão futurista. É uma realidade presente que redefine a forma como produzimos, comunicamos e competimos. Para as PMEs, representam a espinha dorsal da nossa economia. A IA surge como uma ferramenta essencial para aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a experiência dos clientes e criar novas oportunidades de negócios. Rosimer Simões trabalha com inteligência artificial desde 2019. Em 6 anos, já formou mais de 10 mil jovens por via dessa ferramenta e fala das suas vantagens.
A inteligência artificial ajudou-me como empreendedora a reduzir a carga de trabalho, acima de tudo, a ser mais produtiva. Ajudou-me também a tentar não ter alguns recursos humanos na empresa, na startup Wongo, porque a inteligência artificial nos dá de tudo um pouco. Se precisamos de um jurídico, desde que fazemos o prompt certo, que é a pergunta certa, nós conseguimos já elaborar um contrato, desde que adequamos a nossa realidade, depois pedimos a alguém para validarem. A jovem empreendedora lamenta o facto de muitos jovens se limitarem ao uso da inteligência artificial face aos tabus. Nós pensamos que utilizar a inteligência artificial vamos ficar mais preguiçosos, porque vai nos tirar o poder crítico, vai nos dar coisas mais rápidas, nós vamos deixar de pensar. Então, enquanto não tirarmos esse tabu, nós não vamos conseguir utilizar ao máximo aquilo que é o poder da inteligência artificial. Vamos pôr, por exemplo, alguns países fora de Angola já utilizam a inteligência artificial. Nós temos jovens empreendedores de 14, 15 anos que estão a se tornar milionários a utilizar a inteligência artificial. Então, porque eles tiraram o tabu, eles tiraram o preconceito? Porque a inteligência artificial nos ajuda a ser mais críticos. O workshop sobre inteligência artificial enquadra-se no âmbito das celebrações dos 33 anos do INAPEM. Olhamos agora para a previsão do tempo para Luanda, que indica a possibilidade de ocorrência de alguns aguaceiros, principalmente no fim do dia. A temperatura mínima deverá chegar aos 19 graus e a máxima aos 25. Umidade de 75%. Temos intervalo no Manhã Girassol, o primeiro desta edição. Atenção, regresse connosco. É curto. Até já. Ora viva, muito bom dia. Renovados os votos de bom dia, está de volta o Manhã Girassol e lá fora o mundo não para, a cidade movimenta-se. Vamos voltar a manter contacto com o Simão João. Para nos passar tintim por tintim, como estão as coisas lá fora, Simão João, uma vez mais, bom dia, meu colega. Exatamente, uma vez mais, bom dia Iracelma, só para ter uma ideia, continuamos aqui no Camama, isto porque as coisas não estão fáceis para os automobilistas e quase que não andamos muita distância porque o trânsito está de facto carregado. E nós vamos mostrar como está o trânsito para quem está a sair da zona do Camama, não é? Até porque ainda continuamos aqui, está mesmo apertado, o trânsito não está fluido por esta altura. Acreditamos nós que desde a ponte aqui do Camama, que também tem por baixo dela a rotunda, está o engarrafamento naquelas imediações, não é? Transita-se com uma velocidade mínima muito reduzida mesmo, daí então também está a prolongar-se essas filas das viaturas que estão a descer, muitas delas para o centro da cidade, passando, claro está, pelo Golfo 2. Não está fácil para quem está a tentar sair para chegar até a zona do Golfo 2. Sentido para quem vai para a zona do Camama, nas imediações aí entre a administração e também a rotunda, já está mais fluido, transita-se sem qualquer constrangimento nenhum. A fluidez é de facto considerável por esta altura, mas para quem está a descer ao centro da cidade já começa a ver a vida mais difícil, mais complicada, não está fácil por esta altura transitar aqui nas imediações entre o centro de distribuição também da ENDA aqui no Quilamba-Quiache, muito complicado o trânsito por esta altura para quem vai para as imediações do Golfo 2, anda-se de forma muito lenta, lenta mesmo, que não há grandes margens de manobra para as viaturas poderem fazer uma ou outra ultrapassagem. O que se verifica também são as pessoas que continuam a atravessar em locais inadequados, mas é o que se vê, não há pedonal também aqui para assim
o fazerem. Já nota-se também a presença de muitos mototaxistas que circulam também por esta zona, mas para pegar já quase aqui a ponte do Golfo 2, começa-se já a ver alguma fluidez, ainda que moderada, das viaturas que vão então por essas margens do Golfo 2. Não está fácil, mas acreditamos que dentro de sensivelmente mais 30 minutos as coisas poderão estar bem melhores para os automobilistas poderem então circular sem qualquer constrangimento aqui nesta zona do Quilambaquiache praticamente. O que se verifica também, tal como nós mostramos da outra vez, Iracelma, alguma enchente aqui no centro de distribuição do Quilambaquiache por esta altura. Verifica-se que, apesar de já estarem no quintal, mas ainda assim há pré-pago, não é? Saindo do pós-pago, daí então verificar-se essa imensidão de cidadãos que já estão no quintal do centro de distribuição aqui do Quilambaquiache para então resolverem os seus pendentes com a Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. No que diz respeito ao trânsito, voltamos a mostrar que de facto está fluido para quem vai seguir até a zona da Rotunda do Camama, passando também pelo Hospital Geral do Camama. Não há constrangimentos para quem está sobre esta via, sobre este lado da estrada, não há complicações. Complicação só mesmo no sentido para quem está a descer para a zona do Golfo 2, continua apertado o trânsito, continua também a verificar se as pessoas que vão atravessando aqui, porque não existe alguma passadeira ou pedonal para passarem com alguma segurança. Daí então essas pessoas aproveitando alguma brecha e puderem passar do outro lado, da outra margem aqui da estrada. Então, Iracelma, continua difícil o trânsito rodoviário aqui na zona do Camama. Muito bem, Simão João, e a fotografia sobre a mobilidade rodoviária na zona da Camama, em direção ao Golfo 2, onde a situação está difícil para os automobilistas. Na rua nós vamos continuar, agora com o suporte de CISP. Vamos dar-lhe a ver outros pontos da nossa cidade capital, mostrar como estão as coisas. Deixamos a província de Luanda e estamos a dar-lhe a ver imagens da província do Ambo, aqui na Praça 11 de Novembro, onde o trânsito faz-se tranquilamente. Os automobilistas e mototaxistas trafegam na normalidade neste troço da província do Ambo, bem ao pé do governo provincial do Ambo. Estamos a olhar agora para a Praça 11 de Novembro, Cidade Alta 1, onde a movimentação rodoviária faz-se tranquilamente, também a esta altura. É só deslizar, é só escorregar, não há engarrafamento, não há congestionamento para os automobilistas e mototaxistas que trafegam a esta altura neste ponto do Ambo. São 7h34, a Rede Girassol rende hoje às 15h30 em direto um tributo a voz e ritmo à alma rumba congolesa Fally Ipupa. No aeroporto para a recepção do artista está o Natalício Gaspar, que junta-se agora ao Manhã Girassol. Natalício, muito bom dia. Fally Ipupa já se encontra em território nacional. Os fãs e amantes das suas músicas, com grande euforia e emoção, recebem Fally Ipupa aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Nós não conseguiremos ter agora a entrevista com Fally Ipupa por conta mesmo do protocolo e também aqui da enchente no Aeroporto Internacional, mas ainda assim nós conseguiremos aqui mostrar imagens, não é assim, a forças, a meio gás, de Fally Ipupa saindo daqui do aeroporto para o hotel onde vai estar hospedado e para mais tarde estar conosco na Rede Girassol para o especial tributo a Fally Ipupa, e os nossos telespectadores devem acompanhar a nossa programação para, portanto, estarem dentro de todos os momentos que teremos aqui enquanto a visita de Fally Ipupa aqui no nosso país. Mais uma vez, Fally Ipupa em Angola, aquele que também é conhecido pela sua forma única de cantar, a forma única de explorar o palco. Fally Ipupa em Angola mais uma vez para um especial. Aqui os irmãos angolanos, os dois povos, angolanos e congoleses, a manifestarem aqui o seu carinho, amor a este músico congolês, Fally Ipupa, que durante muito tempo
alegrou-nos e continua a alegrar com as suas músicas e performances únicas nos palcos por onde passa. E mais uma vez vamos acompanhar a brilhante apresentação de Fally Ipupa logo mais às 15h30 na Rede Girassol. Iracema Arnaldo, este apontamento que podemos fazer até o momento desta chegada de Fally Ipupa aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. É banda, o fã-clube, são os fãs de toda parte da cidade capital que recebem aqui Fally Ipupa, que marca mais uma visita a solo angolano. Com muito amor, carinho, é recebido aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. É um momento histórico para a música, porque também consideramos que será um intercâmbio musical entre a euforia que os fãs recebem este ícone da música, Fally Ipupa. Nós vamos tentar ver se conseguimos ter uma entrevista, mas não é possível. Não sei, o protocolo aqui é muito exigente, não conseguimos. Mas Fally Ipupa aqui então vai dirigir-se agora para o aeroporto, o hotel melhor, onde vai estar hospedado, e às 15 horas estar conosco na Rede Girassol. É com muita emoção, euforia. Muita população aqui a quererem ver e receber a saudação de Fally Ipupa. Eu vou aqui até com o Josmar. Vem aqui, Josmar, cuidado aqui. É com muita euforia. Então, é também fã do Fally Ipupa? Fally Ipupa, eu amo ele, amo muito ele. Grande homem, grande cantor do Congo Democrático. Quais são as suas músicas prediletas de Fally Ipupa? Yangoyo. Isso mesmo, muito obrigado. É aqui com muita alegria, euforia que os fãs receberam aqui Fally Ipupa no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Como conseguiram ver as imagens, é muita gente, o fã-clube Fally Ipupa aqui. Vamos falar com mais alguém que também é muito fã de Fally Ipupa, por acaso. Como está? Estou fixe, papá. É muito fã de Fally Ipupa? Eu sou fã de Fally Ipupa, Noel e Mabiala. Já há quanto tempo que acompanha os trabalhos de Fally Ipupa? Já de muito tempo, quando o Fally Ipupa começou o mambo dele, até hoje, estamos lhe acompanhando sempre. Há uma ação, algum feito de Fally Ipupa que lhe marcou muito enquanto fã? Repete aí. Há uma ação ou algum feito, um trabalho de Fally Ipupa que lhe marcou muito enquanto fã? Sim, muito tempo mesmo, de muito tempo. Já eu falo do Fally Ipupa de muito tempo, até hoje mesmo estamos lhe acompanhando sempre. Qual é a mensagem que deixa Fally Ipupa neste momento? A mensagem é só dia 30, sábado, esse sábado tem que vir mesmo, pessoa não sabe, ainda não comprou bilhete dele. Tem que vir comprar bilhete, nós vamos ir no campo na 1º de agosto para assistir show. Tem que vir muito fã do Fally Ipupa, vem assistir. Muito bem, muito obrigado. Tá, como diz o fã de Fally Ipupa, nós vamos aqui acompanhar este momento da chegada de Fally Ipupa aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. É com muita euforia, muitos fãs, é uma grande enchente aqui no aeroporto e nós conseguimos sim transmitir algumas imagens para vocês lá em casa, porque às 15h30 vamos estar em direto com o especial Fally Ipupa na Rede Girassol. Bom dia por agora, ficamos por aqui, voltamos quando necessário. Muito bem, Natalício Gaspar, a partir do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a testemunhar a chegada de Fally Ipupa, que hoje estará às 15h30 aqui na Rede Girassol, num especial. Em sua homenagem, vai cantar e encantar Angola, de Cabinda ao Cunene. E nós vamos seguir com outras que fazem atualidade no nosso país. O Conselho de Ministros apreciou para envio à Assembleia Nacional a proposta de lei de alteração à lei do passaporte angolano e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais. A sessão número 8 do Conselho de Ministros analisou ainda o decreto presidencial que cria a Ordem dos Fisioterapeutas de Angola e aprova o seu estatuto orgânico. A proposta de alteração à lei do passaporte angolano e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais visa conformar a lei vigente às normas da Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, em matéria de segurança de documentos de viagem legíveis por máquina e garantir maior segurança e confiabilidade ao passaporte angolano. A medida, segundo o ministro do Interior, Manuel Homem, vai responder a questões que têm sido levantadas frequentemente, como é o caso do tempo de validade dos passaportes. A primeira relacionada com o tempo de passaporte, da validade do passaporte para os menores, dos 0 aos 3 anos, que nesta proposta de lei passa a 3 anos o tempo de validação do passaporte para menores dos 0 aos 3 anos. Igualmente, para os passaportes diplomáticos, na mesma condição de menores de idade. Relativamente ao tempo máximo do passaporte, que na atual lei é de 15 anos para maiores de idade, considerando as recomendações da ICAO,
foi feito um ajustamento para um máximo de 10 anos para o passaporte normal ou os passaportes emitidos pelos Serviços de Imigração Estrangeiros. A futura lei, que depois de apreciada e aprovada pelo Conselho de Ministros, segue para a Assembleia Nacional para sua discussão e aprovação, retira a obrigatoriedade da devolução do passaporte caducado para a emissão de um novo. Julgamos que, com os ajustamentos e os equipamentos tecnológicos que hoje estão ao serviço de imigração estrangeira, deixa de haver necessidade de os cidadãos devolverem este documento caducado aos serviços de imigração como condição para a emissão do novo passaporte. Portanto, esta proposta segue agora para a Assembleia Nacional para que, em sede do Parlamento, possa ser discutido e aprovado pelos seus deputados. Os membros do Conselho de Ministros apreciaram ainda o decreto presidencial que aprova o ajuste de 11% ao valor das pensões dos pensionistas do Ministério do Interior. Tivemos, então, a necessidade de trazer ao Conselho de Ministros a aprovação de um ajuste à tabela salarial, o que agora passa a um incremento de mais de 11% daquilo que foi o incremento já feito à função pública. Este ajustamento decorre também do âmbito de um programa que tem estado a ser realizado no Ministério do Interior relativamente à humanização e a uma maior qualidade de serviço que temos de continuar a prestar aos nossos agentes. Este ajuste foi um ajuste feito com base num estudo que foi realizado e certamente não compromete aquilo que é a atividade da Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior. Também relativo ao Ministério do Interior, o Conselho de Ministros apreciou um decreto presidencial que altera o anexo do Decreto sobre a isenção e simplificação de procedimentos para a concessão do visto de turismo, diploma que integra a República das Filipinas no leque de países abrangidos pelo regime de isenção para a entrada em Angola. Sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, os membros do Conselho de Ministros apreciaram o decreto presidencial de alteração do regime das comissões especializadas do Conselho de Ministros, um decreto presidencial que atualiza as regras e procedimentos de preparação, aprovação, execução, acompanhamento e avaliação do Programa de Investimento Público PIP, com vista ao reforço do Sistema Nacional de Planeamento, promovendo deste modo maior eficiência, transparência e também alinhamento estratégico na gestão dos investimentos públicos. A sessão desta quarta-feira ficou igualmente marcada pela apreciação e aprovação do decreto presidencial que cria a Ordem dos Fisioterapeutas de Angola e aprova o seu estatuto orgânico, sendo esta uma entidade que visa representar os interesses da classe, promover a formação contínua, assegurar a qualidade dos serviços prestados à população e contribuir para o combate ao exercício ilegal da profissão. O Conselho de Ministros aprovou igualmente documentos relativos aos Ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Relações Exteriores, Justiça e Direitos Humanos e ainda dos Transportes. Por último, mas não menos importante, o Conselho de Ministros saudou calorosamente a Seleção Nacional de Basquetebol Masculino pela conquista do 12º título africano, facto que reafirma, uma vez mais, o lugar de Angola como potência desportiva no continente berço. E Angola vai contar nos próximos tempos com uma nova lei que estabelece um conjunto de normas que regulam a produção, controlo, importação, exportação, comercialização, transporte, uso e descarte de pesticidas, fertilizantes e corretivos agrícolas. A proposta passou pelo crivo do Conselho de Ministros nesta quarta-feira e visa adaptar a legislação à realidade atual do setor no país. Num primeiro momento, a futura lei de pesticidas, fertilizantes e corretivos agrícolas surge em substituição da legislação em vigor há mais de 70 anos. O documento constitui um instrumento fundamental para a concretização das perspectivas econômicas de desenvolvimento agrícola e da integração de Angola no mercado de livre comércio da SADC, bem como no mercado regional africano e internacional. Com vista a substituirmos uma legislação em vigor que é respectivamente de 1954 e de 1936, que
regulavam o uso dos pesticidas, fabricação, distribuição e utilização em Angola. Com este diploma, ajustamos-nos à perspectiva da utilização dos pesticidas, a fabricação de pesticidas e corretivos de solos, também para nos adequarmos àquilo que são as perspectivas do mercado interregional e exportação de produtos agroalimentares. A lei que deverá assegurar a produção de alimentos saudáveis, o aumento da produção e da produtividade, a segurança alimentar e ainda o controlo do mercado de pesticidas e fertilizantes no país, responde também às exigências ambientais. Procuramos atualizar as regras da utilização dos pesticidas, da conservação dos pesticidas nas propriedades, do transporte e do descarte dos utilizáveis e dos resíduos. Portanto, todas essas preocupações que são levantadas hoje com mais cuidado pelas normas de proteção do ambiente e conservação da natureza. O ministro da Agricultura e Florestas, Isaac Maria dos Anjos, referiu que o seu pelouro levou ainda para o Conselho de Ministros uma proposta de constituição da Unidade Técnica de Aproveitamento e Desenvolvimento dos Perímetros Irrigados do Cunene, mais concretamente do CAFO, Ndue e do Calucuve. Essa Unidade Técnica de Coordenação vai acabar por ser a responsável pela administração, gestão e condução daqueles perímetros, nas componentes da regulação da utilização da água, da distribuição da água para pessoas e para o gado, bem como para a instalação de propriedades agro-silvopastoris. CAFO, Ndue, Calucuve e Cova do Leão, que constituem os grandes perímetros irrigados que nós temos neste momento prontos, ou quase prontos para funcionar. Portanto, posteriormente teremos que tratar ainda do perímetro irrigado do Caluec e também o perímetro irrigado da margem direita. A Unidade Técnica de Aproveitamento e Desenvolvimento dos Perímetros Irrigados do Cunene tem por objetivo garantir o aproveitamento efetivo e a gestão sustentável e funcionamento das infraestruturas de combate aos efeitos da seca. E a UNITA apresentou nesta quarta-feira o balanço do seu desempenho no terceiro ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O partido entende que deve ser dado foco aos resultados políticos, económicos e sociais. Terminou a 15 de agosto o terceiro ano parlamentar da 5ª legislatura na Assembleia Nacional. O momento agora é de refletir sobre o que foi feito ao longo deste período. Foi a pensar no seu desempenho que o grupo parlamentar da UNITA apresentou em conferência de imprensa o balanço das atividades realizadas e o seu posicionamento dentro da Casa das Leis. Na perspectiva das funções clássicas de um parlamento, designadamente representar, legislar e fiscalizar, o grupo parlamentar da UNITA entende que deve ser dado foco aos resultados políticos, econômicos e sociais que deveriam ter sido alcançados em benefício da sociedade. No domínio da representação política, destacamos as seguintes ações e atividades relevantes desenvolvidas pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Para o Grupo Parlamentar da UNITA, a Casa das Leis enfrenta desafios importantes para garantir a boa governação e o funcionamento democrático do país. Velar pela boa execução da Constituição e das leis. A Assembleia Nacional precisa garantir que as leis sejam aplicadas de forma justa e equitativa e que os poderes do Estado sejam exercidos de acordo com a Constituição. Defesa dos direitos humanos. A Assembleia Nacional precisa de proteger e promover os direitos humanos, garantindo que os cidadãos sejam tratados com dignidade e respeito.
Na sua abordagem, Liberty Chiaka destacou ainda os feitos alcançados ao longo do ano parlamentar. O Grupo Parlamentar da UNITA realizou jornadas nas comunidades dos municípios e comunas da província da Huila, de 7 a 14 de outubro, sob o lema o Grupo Parlamentar da UNITA por uma Angola livre do medo, da fome e da pobreza. O Grupo Parlamentar da UNITA trabalhou junto do povo de Cabinda para discutir o seu projeto de lei da autarquia supramunicipal de Cabinda, cujo objetivo principal é a prossecução de interesses próprios dos munícipes. UNITA apresenta balanço do seu desempenho no terceiro ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. E vamos olhar novamente para a previsão do tempo agora na província mais ao norte do país, Cabinda, que terá o dia parcialmente soalheiro. As temperaturas vão oscilar entre a 21 de mínima e 26 de máxima. Umidade de 79%. Partimos para mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Estamos de volta ao Manhã Girassol, edição de quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Temos motivos para ir à rua. Vamos manter a terceira conexão nesta edição com o Simão João. Informação sobre a mobilidade rodoviária. Agora, no Manhã Girassol com Simão João. Simão, uma vez mais, bom dia, meu colega. Bom dia uma vez mais, Iracelma. A mobilidade rodoviária agora faz-se aqui na zona do projeto Nova Vida e é o que vamos lhe dar a ver neste preciso momento. Como está a mobilidade rodoviária para quem está a sair, por exemplo, do Golfo 2, aqui em direção ao projeto Nova Vida. Nesta altura faz-se o trânsito com alguma fluidez, não tanta. O que se verifica é a presença, de facto, de muitas viaturas por esta altura. Os autocarros públicos também que prestam este serviço para os cidadãos de diversos pontos aqui da cidade capital também já circulam neste exato momento. Quem está a sair do projeto Nova Vida, por exemplo, e faz aqui este contorno para pegar aqui a via direita a Pedro de Castro Vanduna e Lóis, sentido, por exemplo, a Vila da Gamec, também o faz sem grandes constrangimentos. As viaturas circulam com muita fluidez por esta altura. Quem está a seguir também em sentido ao Golfo 2, vê-se que as viaturas circulam também sem problemas nenhum, não há embaraço neste exato momento dos azuis e brancos também que fazem a sua presença, uns parados para deixar os passageiros, outros para os pegarem e levar então até a outras rotas. Vê-se também aqui em Iracelma uma imensidão de cidadãos nesta paragem aqui do projeto Nova Vida, para pegarem os táxis e também, claro está, os mototaxistas que fazem aqui os seus serviços. Não há, pelo que nós podemos também aqui observar, grandes dificuldades para os cidadãos pegarem os táxis ou mesmo também os autocarros públicos que circulam por esta via. O fazem sem grandes constrangimentos, sem grandes problemas neste exato momento. Circula-se à vontade, sentido para quem vai, pelo menos até a zona da Vila do Gamec. Vamos mostrar também, Iracelma, como está o movimento aqui nesta pedonal, muito que se faz o movimento nela. Verifica-se que nesta altura continua também a ver-se aqui a venda informal, não é, sobre as pedonais, situação que de facto já tem sido recorrente em vários pontos aqui na cidade de Luanda. Mostrar também como está o trânsito sentido para quem vai para a Vila da Gamec, não é? Nesta altura circula-se com alguma fluidez, contrariamente, por exemplo, o que mostramos ontem, aquele engarrafamento que estava exatamente a partir deste ponto em que nos encontramos, ficava difícil trafegar por esta zona do projeto Nova Vida em direção à Vila da Gamec, mas agora vê-se que as viaturas circulam-se com maior velocidade
A quarta-feira, o dia de ontem, de facto mostrou-se uma vez mais que é o dia mais produtivo da semana e hoje, quinta-feira, as coisas já estão muito mais flexíveis, muito mais fluídas, não há grandes contrariedades no trânsito automóvel. O que se verifica também é o movimento de muitos cidadãos nesta zona, é uma zona também muito comercial, aqui a zona do projeto Nova Vida. Muitas senhoras também a fazerem o seu negócio, a venderem aquilo que é o mata-bicho dos cidadãos, que normalmente o fazem antes de chegarem até os seus locais de trabalho. Está assim, Iracelma, o movimento rodoviário aqui na zona do projeto Nova Vida, o movimento também de cidadãos que circulam por esta zona e a venda ambulante, podemos assim considerar, das senhoras que o fazem aqui bem junto à berma da estrada da zona do projeto Nova Vida. Iracelma. Em Simão João, e a fotografia sobre a mobilidade rodoviária na Pedro de Castro Vanduna e Loi, ao pé da urbanização Nova Vida. Na rua, nós continuamos agora a boleia do CISP. Vamos ao primeiro ponto nesta terceira ronda, com o suporte do CISP. Temos o quadro geral. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Camama 1, onde o trânsito já está a ficar carregado. Já está lentinho para os automobilistas que a esta altura riscam o asfalto da Camama 1. As coisas começam a ficar apertadas para quem trafega a esta altura na Camama 1. Um outro ponto para mostrarmos à nossa audiência como estão as coisas. Deixamos a cidade capital, estamos a dar a ver imagens da rotunda do Campismo na Baía Farta, província de Benguela, onde o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura. É só deslizar, é só escorregar. Recomenda-se para quem vai trafegar neste ponto a partir da província de Benguela. A rotunda da Cruz Vermelha, o cenário também é favorável para quem, nesta altura, passa por este ponto. Automobilistas e mototaxistas circulam na normalidade na rotunda da Cruz Vermelha, também em Benguela. E assim é o nosso programa Estrada, Televisão e Rádio. Vamos pela primeira vez nos conectar a Girassol FM nesta quinta-feira. Janete, meio-dia. Bom dia, minha colega. Bem-vinda ao Manhã Girassol. Bom dia também aos radiovintes que estão nesta altura bem ligadinhos aos 102.7. Nesta altura já estamos na última hora do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Exatamente, Bom Dia com Energia, Iracelma. Nós estamos aqui com muita energia, já ouvimos Fally Ipupa, porque afinal é o homem do dia. Vai ter o show às 15h30 na TV Girassol. Exatamente. Agora, neste momento, temos aí Koffi Olomide, não é? Estamos a ouvir Koffi Olomide lá ao fundo. Estamos a navegar pelos ritmos da rumba congolesa. Exatamente. Mas hoje o destaque vai mesmo para o Fally Ipupa, tal como disseste. Exatamente. Voltaremos Gostas das músicas do Fally Ipupa? Eu gosto das músicas, não sei cantar. Canto do meu jeito, mas canto. Esta é a parte mais importante, não é? Cantarmos do nosso jeito, mas dá para perceber que és a apreciadora de boa música. Com certeza. Exatamente. Tens no teu repertório musical o Fally Ipupa. Agora Koffi Olomide. Exato. Eu não posso dançar a esta altura, Janete, não posso dançar a esta altura. Um privilégio que vocês têm aí, no Bom Dia com Energia. Com certeza. Aqui é o privilégio que só a rádio dá. Exatamente. Exatamente, Iracelma, estamos aqui. Fally Ipupa volta a aquecer o palco do Bom Dia com Energia. Bom Dia com Energia. O Rosário é aquela pessoa que faz acontecer muito rapidamente. O Rosário, nesta altura, a garantir a técnica do Bom Dia com Energia. Está a garantir a técnica ao Mas o Rosário não Sousa. pode dar um bom dia também aos nossos telespectadores Rosário, e aos dê um radiovintes? bom dia aos telespectadores. Mas esta altura, mais do que a voz, também tem a oportunidade de aparecer. Olha, aí está o Rosário. Pronto, Rosário, estás a ver, estás a aparecer. A tua câmera é aquela. Uma máquina. Iracelma, bom dia com energia. Bom dia com energia para ti também e para os nossos telespectadores. Hoje vamos fazer a festa aqui com Fally Ipupa e no auditório para o mundo todo. A partir TV das Girassol. 15 horas e 30 minutos. Exatamente. Temos o privilégio de sermos o primeiro a vermos a voz do Fally Ipupa
Exatamente. Na nossa rádio e na nossa televisão. Que está cá para um grande espetáculo, já no Exato. sábado. Então vai começar aqui, na TV Girassol. Já começou a aquecer. Já começou a aquecer, o futuro não é? começa sempre aqui. Deu para Exato. perceber pela moldura humana que se fez presente Por acaso. no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro para dar boas-vindas a este ícone Exato. da música congolesa. Tivemos a oportunidade de conectar naquele momento em que estavam natalícios a entrevistar alguns fãs e ouvimos os fãs a falarem sobre o quanto gostam de Fally Ipupa. Nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o Sr. Ningiwa Dombuila, que é escritor. Veio falar sobre o lançamento da sua mais recente obra, Antes que eu me reforme, vou labutar. Um incentivo ao trabalho. Epá! Exato, é melhor te labutarmos antes da reforma. Naturalmente, eu que fazemos isto todos os dias, não é? Exatamente, é o que estamos a fazer exatamente neste momento. Neste exato momento, estamos Garantir o mesmo a futuro. labutar. O Rosário não sai, senta aí, Rosário, estás a dizer onde labuta. O Rosário tem mesmo que labutar. O Rosário estava a sair para endireitar o microfone do nosso convidado. Pronto, o convidado acertou a direção do microfone e é isso. Vamos falar sobre a obra que é Antes que eu me reforme, vou labutar. Uma visão sobre gestão de carreiras e plano de reforma. Opa, muito interessante isto. Exatamente. Bom dia, senhora Ningi Wandombuila. Muito bom dia. Bem-vindo à Rede Girassol. Obrigado. Está também na TV Girassol. Dê um bom dia para os nossos telespectadores. Muito bom dia, caros telespectadores. Já agora é uma honra estar neste espaço e, em primeira mão, acredito, como acabaram de dizer, que é a primeira vez que conectam, não é? Exatamente. Isso acontece aqui na Rede Girassol, a única multiplataforma do país. Que bom, eu agradeço. Exatamente. Antes que eu me reforme, vou labutar. Por que este título? Pois, como sabemos, todos nós, por natureza, somos potenciais profissionais. E então, ao longo da nossa carreira, temos que ir despertando, que afinal de contas temos um espaço, não é? E temos prazo de trabalho que vai então chegar a uma fase que nós teremos que olhar para trás e vermos o que foi feito. E aí então ali há necessidade, tanto por parte da instituição como por parte do profissional, verem a questão da carreira como caminho, partindo do pressuposto de que tem um perfil de entrada e de saída. E ao longo do próprio tempo de serviço, nós vamos ter que ir mostrando ou vendo melhorias ou crescimento profissional para então nos sentirmos mais desenvolvidos e condignos, não é? Da análise que faz, disse que aqui há o perfil de entrada e o perfil de saída. Exato. Nós, enquanto profissionais, temos o cuidado de cuidar, digamos, do nosso perfil, já enquanto trabalhadores, pensando na reforma? Esse é um dos principais objetivos deste livro que eu trago, e acredito que, ao nível geral, já temos alguma noção, porque antigamente não se falava em reforma, não é? Quase que era trabalhar até o fim da vida. Mas hoje, partindo da própria história, diz que normalmente, na altura, quem tinha direito de reforma são os operários, não é? Porque os homens do campo, aquilo é trabalhar. E então, nós damos conta que, certamente, quando nós procuramos um emprego, temos a noção de que vamos receber um salário e vamos trabalhar durante o tempo, e aí então vamos depois chegar a um momento de descanso. E é ali que os profissionais, os autênticos profissionais, que no momento da contratação vão vendo o que é necessário para ser um bom profissional, então nos capacitamos, seja academicamente, profissionalmente, para que tenhamos êxitos, não é, na nossa carreira. E já agora, tenho uma pergunta para o Sr. Ming, é o único nome que eu conseguia captar, exatamente. Sr. Ming, falamos aqui de coisas muito interessantes, não é? O funcionário vai trabalhar durante um tempo e depois vai pensar na sua reforma. Mas o que acontece nos dias que correm é que existem muitos cidadãos que, quando chega a altura da reforma, ficam deprimidos, adoecem por se sentirem, com as devidas aspas, inúteis. Exato. Como é que fica? Este livro também fala sobre esta questão? Com certeza. Eu trago eu estou ligado à área de proteção social do Ministério do Interior. E, de facto, é um aspecto que me despertou,
porque nós olhamos para os nossos reformados e com muita pena, algumas vezes. E então isso me fez questionar por quê? O que errou? O que houve para que as pessoas cheguem a uma reforma numa condição não muito boa? E aí então trago essa reflexão para que as pessoas, e em convênio com a própria instituição, tratem desse aspecto, porque não é bom que trabalhemos às cegas, não é? É bom que tenhamos a noção do que estamos a fazer e aí então podermos nos preparar. E muitos, como disse a jornalista, muitos dos profissionais não querem ir para a reforma também por conta do desconhecimento, porque parece que a reforma é como se estivesse a ser demitido. Exato. Então, as instituições devem sim também tratar desse aspecto para que os profissionais sejam dados esse conhecimento e tenham noção de que ir para a reforma é de facto ter chegado a uma fase, depois de ter contribuído durante esse tempo de serviço. Penso então, muito bem. Exatamente. O essencial para nós aqui ficou. Exato. Nesta conversa. Nós já voltamos a qualquer momento, Janete, para esta conexão que se impõe aqui diariamente com um Bom Dia com Energia. Até já para ti, para os Rádio 20 e um bye-bye para o Sr. Mink. Exatamente. Daqui a pouco eu já digo quando é que vai ser lançada a obra. Iracema, digamos, não tenho boca e nem ouvidos, mas reproduzo tintim por tintim tudo o que falam onde estou, o que sou. Daqui a pouco. Até já. Até já. Nós já deixamos os estúdios centrais da Girassol FM porque temos que olhar para a atualidade aqui no Manhã Girassol. É a altura para a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. A União Nacional dos Camponeses de Angola, UNACA, anunciou que a campanha agrícola 2025-2026 terá como prioridade o aumento das áreas de cultivo e o envolvimento de mais famílias na produção. Durante o balanço da época 2024-2025, a instituição considerou o período positivo, com destaque para as colheitas de tomate e berinjela que abasteceram o mercado nacional. Para a nova safra, a UNACA aponta a batata doce como um dos principais cultivos, sobretudo nas zonas do Bita, Baixa do Kwanza, Quilamba e Belas, onde controla cerca de 12 cooperativas agropecuárias. A Sociedade Mineira de Catoca registrou entre 2014 e o primeiro semestre deste ano uma produção de 80 milhões de quilates de diamantes, avaliados em cerca de 7,9 mil milhões de dólares. A informação foi divulgada no âmbito da Expo Catoca 30 anos, que decorre em Luanda. De acordo com os dados apresentados, o preço médio por quilate situou-se em 98,58 dólares, embora tenha registrado oscilações ao longo do período. Em 2014, o valor era de 92 dólares, subindo em 2018 para 104,52 dólares, antes de cair em 2020 devido ao impacto da pandemia. Entre 2022 e 2023, houve uma recuperação significativa, atingindo os 150 refinaria de ouro. O projeto implementado pela Indiama prevê investir cerca de 12 milhões de dólares para a criação da cadeia de valor ligada à exploração e transformação do ouro no país. A Indiama avançou ainda que conseguiu reduzir o estoque de diamantes acumulado, que representava um prejuízo de cerca de 200 milhões de dólares para a empresa. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quarta-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos 66 dólares por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue 4 dólares abaixo do valor estimado no OGE para 2025. Noutras commodities, às 15 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 406 dólares, uma queda de 3 dólares do valor negociado no último fecho, 369 mil kwanzas ao câmbio do BNA. Já o café estava a ser negociado 4.564 dólares, menos 313 dólares do que na última sessão.
A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.432, menos $7 do valor negociado na última cotação. E hoje é quinta-feira, já sabe que à quinta-feira falamos sobre mercado de capitais. E nesta edição vamos falar sobre gestão de fluxo de caixa, o segredo da saúde financeira e empresarial, e o Manhã Girassol volta a receber Eduardo Matias, especialista em análise de projetos de investimentos. Matias, muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma. Agradeço uma vez mais à TV Girassol por me terem e é sempre um prazer estar aqui. Muito bem, hoje vamos falar sobre gestão de fluxo de caixa. Para entendermos melhor e ajudar também os nossos telespectadores que a esta altura nos acompanham, vamos começar por entender o que é isto, fluxo de caixa. Quando falamos sobre gestão de fluxo de caixa, nós falamos sobre um demonstrativo financeiro que reflete as entradas e saída de caixa de uma empresa, né? Que refletem de um dado período. Ou seja, tudo o que entra em dinheiro sonante e tudo aquilo que sai também em dinheiro sonante de uma empresa. Para nosso entendimento, para nosso princípio de conversa, o entendimento que devemos ter sobre a demonstração de fluxo de caixa é este. Nele vêm consagradas 3 massas fundamentais, que é as atividades operacionais, atividades de investimento e as atividades de financiamento. Nas atividades operacionais, onde nós encontramos tudo que a empresa resista em termos de saídas e entrada, atividade de investimento é aquilo que a empresa se propõe a investir, ou a sua fonte, né, de recursos, e a atividade de financiamento é quais são as fontes de recursos que financiam as atividades operacionais também das empresas, aquilo que a empresa busca para sustentar a sua atividade operacional. Olhando para o nosso tema, qual é a importância desta gestão do fluxo de caixa para as empresas? O que é que realmente nós devemos nos ater sempre que formos falar sobre fluxo de caixa? Não existem empresas que se sustentam sem terem capacidade de respirar. Né? E para a realidade empresarial, sempre que falamos sobre respirar, estamos a falar sobre a possibilidade de nós termos dinheiro sonante para sustentar todas as necessidades, seja de curto prazo, de médio ou de longo prazo. E elas só podem ser possíveis se nós tivermos um fluxo de caixa positivo. Ou seja, o maior entendimento que nós podemos buscar disso deriva da função financeira de alguma forma, que é, uma vez alocados os efetivos recursos, a empresa precisa continuar a operar em constante lucratividade. E para que ela opere em constante lucratividade, ou pelo menos se mantenha a operar, ela precisa ter consigo capacidade de liquidez. E a capacidade de liquidez passa pela gestão eficiente do seu fluxo de caixa. Sabemos todos que o princípio efetivo da gestão é a minimização de custo para a efetiva maximização de lucros. Ou seja, dentro do nosso plano financeiro, temos que ter capacidade de controlar as entradas do nosso caixa em detrimento das saídas do caixa da empresa. Essa é a responsabilidade fundamental do fluxo de caixa. Por isso é que ele garante a saúde financeira de qualquer empresa. E como controlar este fluxo de caixa? A partida é sempre pela garantia dos registros dos fatos patrimoniais que ocorrem na empresa. E aqui, check and balance, eu gosto sempre de trazer à discussão a perspectiva de diferentes demonstrativos financeiros. Por um lado, nós temos a componente dos mais comuns, que é, por exemplo, o balanço, e nós temos a demonstração de resultado. São demonstrativos financeiros que refletem realidades diferentes da demonstração de fluxo de caixa, porque são norteados em princípios completamente diferentes. Por um lado, o princípio da competência, ou o princípio comumente chamado como princípio da especialização do exercício, que resiste a todos os factos patrimoniais que ocorrem na data em que ocorrem, independentemente do seu recebimento ou não recebimento na data em que ocorre. O fluxo de caixa só resiste efetivamente àquilo que entrou ou deixou, não aquilo que não deixou de entrar. Ou seja, é sobre aquilo que foi pago e aquilo que foi recebido. Então, há um registro completamente diferente, porque ele é baseado no princípio de caixa, grosso modo. Aqueles factos que ocorrem na empresa, que não se resistem ao seu efetivo recebimento, mas o facto patrimonial ocorreu, são registrados em outros demonstrativos. Mas aqueles que realmente entraram e saíram são registrados no fluxo de caixa. É sobre a ocorrência efetiva baseada no princípio de caixa. Quem deve assegurar isto? Em primeira instância, quem trabalha no setor financeiro,
deve ter essa segregação. Nós, dentro da área financeira, nós temos a contabilidade e temos a tesouraria. Né? O gestor financeiro é que deve assegurar esse registro de forma corrente e de forma eficiente. Os contabilistas não têm essa responsabilidade de assegurar a gestão da tesouraria corrente da empresa. Quem tem essa responsabilidade é o financeiro ou o gestor financeiro da empresa. Até que ponto uma péssima gestão, uma gestão danosa do fluxo de caixa pode prejudicar uma empresa? Olha, se pensarmos da seguinte forma, quem de nós tem a capacidade, enquanto ser humano, se não tiver o pulmão, conseguir respirar, efetivamente morre. Então, o fluxo de caixa é o pulmão das empresas. Sem a gestão do fluxo de caixa eficiente, nós temos dificuldade de garantir a sustentabilidade financeira das empresas. Ou seja, é um instrumento que, quando não tido de forma eficiente, ele, infelizmente, inibe o crescimento da empresa e que ele deixe de ter capacidade de honrar com seus compromissos, tanto de curto prazo, médio ou longo prazo, na data do seu pagamento. O que é que nós estamos a querer dizer com isso? Sempre que nós fizemos uma gestão danosa do fluxo de caixa, estamos a comprometer a sustentabilidade financeira da nossa empresa. Em qualquer momento, ele deixa de respirar e quem deixa de respirar acaba morrendo. Então, o que acontece com as empresas? Se nós não temos capacidade de honrar com nossos compromissos, elas deixam de funcionar. E se deixam de funcionar, desempregamos pessoas, a empresa deixa de funcionar e deixa de operar. E que perfil se exige do pessoal que tem a responsabilidade de garantir esta gestão do fluxo de caixa? Eu gosto de dizer, quando nós entendemos querer ter alguém do outro lado das regras financeiras da nossa empresa, deve ser efetivamente gestor, porque gestão é sobre processos. Tá? A gestão financeira, ela por si só constitui um conjunto de processos e técnicas administrativas que garantem que quem o vai fazer comunga um conjunto de técnicas que garante que a empresa continue a operar em constante lucratividade. E a sua maior atenção é sobre como a empresa está a respirar. E por via do planeamento financeiro também é possível garantir e antecipar de forma previsional como é que vai ser o comportamento das próximas receitas, dos próximos custos. Como é que nós fizemos isso? Por via do planeamento financeiro, perspectivando se a nossa estrutura de custo interna, por exemplo, corresponde a, um exemplo concreto, 2 milhões de kwanzas, mensalmente nós precisamos de 2 milhões de kwanzas para sustentar a nossa estrutura interna de custo. Nós podemos acautelar, por exemplo, por via de nossos recebimentos, que nós tenhamos no próximo mês, no mês próximo, mais 4 milhões de kwanzas, por exemplo, para os 2 próximos meses, para sustentarmos a nossa estrutura interna de custo. Isso traz garantia de que nos próximos 2 meses, independentemente do que vier a ocorrer, nós tenhamos capacidade de honrar com nossos compromissos de curto prazo, o que comumente é chamado de fundo de maneio, né? Que é um conjunto de elementos patrimoniais que se transformam com alguma facilidade em disponibilidade. Conceito técnico, grosso modo, é garantir que tudo aquilo que garante que a empresa funcione esteja cautelado. Em valor sonante. Há indicadores ou há sinais de quando o fluxo de caixa não está a ser bem gerido? Há sempre. Há sempre. Que indicadores são estes? E nós podemos ver isso pelo registro das disponibilidades, por um lado, e nós podemos ver isso também pela falta de eficiência na gestão, tanto dos prazos médios de recebimento quanto dos prazos médios de pagamento. Reparem, se eu consigo ter alguma previsibilidade de quanto é que eu vou receber dos meus clientes, aqui eu, por exemplo, tenho aqui em 30 dias, né? Vou receber dos meus clientes em 30 dias. E eu tenho um indicador contrário, que é o prazo médio de pagamento, em que eu tenho que pagar, por exemplo, os meus clientes em 25 dias. É antagônico e é contraditório. Era suposto eu ter um prazo médio de pagamento superior ao meu prazo médio de recebimento, que ia garantir que primeiro eu tivesse os recebimentos, só depois é que eu ia garantir a eficiente saída da estrutura de custo que eu preciso suportar. É o indicador. E, por outro lado, é também vermos aqui a componente mesmo da necessidade de fundo de maneio. Se eu não consigo garantir que a minha tesouraria corresponda à minha necessidade de fundo de maneio, é um indicador eficiente, é um indicador claro que nós não estamos a fazer a eficiente gestão do nosso fluxo de caixa. Ou seja, uma boa gestão ajuda também por evitar situações negativas para a própria empresa. A gestão por si só, Iracelma, ela é preventiva e nunca corretiva. A corretiva é sempre bem mais custosa. O que é que nós estamos a dizer? Sempre que formos a olhar para a nossa componente do fluxo de caixa,
Ao invés de olharmos para o que nós temos hoje, temos que olhar para o que nós vamos precisar amanhã. Então a gestão deve ser sempre preventiva, olhar para a nossa estrutura de custo, não apenas no que nós conseguimos suportar hoje, mas do que nós vamos precisar, porque imprevistos acontecem, mas um ótimo gestor antecipa as ações, antecipa as previsões e garante que qualquer coisa que venha a acontecer não deixe de interromper, ou seja, não interrompa efetivamente a nossa estrutura de funcionamento da empresa. A respiração da empresa. Claramente. Muito bem. Tem uma máxima que Max Weber, sustentado pelo CEO da Van, gosta de fazer, referência que eu gostaria daqui de deixar. Ele diz: faturação é ego, lucro é conceito. O fluxo de caixa é o verdadeiro elemento de sustentabilidade das empresas. Vou repetir: faturação é ego, lucro é conceito. A verdadeira sustentabilidade das empresas está no fluxo de caixa. Muito bem. Eduardo Matias, especialista em análise de projetos de investimentos. Muito obrigado por ter estado connosco em mais uma edição do Manhã Girassol. Bom dia e até a próxima. Disponha, Iracema, agradeço uma vez mais a TV Girassol e no que vierem a precisar, claramente, já sabem que podem dispor. Né? Muito bem. E nós vamos continuar aqui no Manhã Girassol agora para voltarmos a dar espaço à informação. Angola deverá integrar ainda este ano o AFP Pay, Sistema de Pagamento Pan-Africano, pelo Banco Africano de Importações e Exportações, a Afreximbank, que visa reduzir a dependência das redes internacionais e dinamizar o comércio entre os países africanos. A iniciativa reuniu especialistas do setor financeiro, representantes de bancos comerciais e reguladores, com o objetivo de esclarecer como o sistema vai transformar as transações entre países africanos. E se conhecem bem a Eritreia, nós só temos um grande banco na Eritreia que basicamente apoia a economia inteira do país. Então, o que é que isto significou? Portanto, é de que eles não podiam fazer qualquer importação, nem sequer exportação, isto porque eles não foram capazes de cumprir com as suas obrigações, ou honrar com as suas obrigações. Então, como banco, nós estamos sempre aqui para intervir e apoiar a maior parte dos nossos clientes em África e cumprir o nosso mandato, que é o de permitir que os nossos clientes honrem com suas obrigações em todo o continente, em todo o mundo. Então tivemos que refletir seriamente sobre este caso, tivemos que para um laboratório de inovação, portanto, para ver como é que nós estaríamos em condições de apoiar este banco na Eritreia com vista a honrar com as suas obrigações. De acordo com o diretor do Departamento de Conformidade do Afreximbank, Idrissa Diop, atualmente, grande parte dos pagamentos entre empresas africanas ainda depende da rede internacional, o que ainda se verifica uma tímida participação destas nos grandes mercados pela falta de um sistema que intermedia os pagamentos. AFPay has been created by Afreximbank. O Afreximbank decidiu criar o AFPay, fundado numa estrutura de compliance ou de conformidade relativamente forte, de modo a que esses bancos possam voltar a facilitar o comércio africano, possam voltar a servir os seus clientes, garantindo-lhes acesso ao comércio global através da nossa plataforma de AFPay. Foi com essa base que o banco criou essa solução, de modo a garantir que, embora os grandes grupos bancários internacionais decidiram restringir as linhas para o continente africano, os bancos comerciais em Angola destacaram a importância do instrumento para o apoio à zona de comércio livre continental africana. Em parceria com o próprio Afreximbank, vamos continuar a conversar e ver qual é o melhor formato para podermos então ter aqui um aplicativo que corresponda às necessidades de cada uma das partes. Portanto, estamos aqui a falar de situações e processos win-win em que todos têm que sair a ganhar, todos os stakeholders têm que sair a ganhar. Eu penso que temos aqui uma excelente oportunidade de continuarmos a afinar e chegamos aqui, um melhor modelo. Segundo o Afreximbank, mais de 500 bancos africanos já estão no processo de adesão ao AFPay e a expectativa é que Angola integre oficialmente
à rede ainda este ano. Angola participa na 27ª Conferência Regional Africana da Interpol, que decorre na cidade do Cabo, África do Sul. Cooperação, inovação e fortalecimento de parcerias para combater as crescentes ameaças representadas pelo crime organizado transnacional são o foco da conferência, que decorre de 27 a 29 deste mês. A cerimónia oficial de abertura da 27ª Conferência Regional Africana da Interpol, que decorre na cidade do Cabo, África do Sul, teve lugar esta quarta-feira e foi presidida pelo ministro em exercício da Polícia Sul-Africana, Firoz Kachalya, e membro do Parlamento, e contou com a presença do presidente da Interpol, Major-General Ahmed Nasser Al-Rassi, Valdeci Urquiza, secretário-geral da Interpol, Mahamoud Ali Yusuf, presidente da Comissão da União Africana, e membros do governo da África do Sul. A reunião de 3 dias na cidade de Cabo reúne cerca de 188 líderes policiais de 56 países para fornecer uma abordagem unificada e coordenada para enfrentar os desafios de segurança mais urgentes da região e identificar problemas específicos da criminalidade transnacional. A delegação angolana ao evento, encabeçada pelo comissário-geral Francisco Monteiro Ribas da Silva, comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, integra também o diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal do MININT, Luciano Tânio da Silva, e outras entidades ligadas à corporação. O dia hoje foi marcado por 3 painéis essenciais. Destaca-se o painel sobre combate ao crime cibernético transnacional em África, em que o intendente António Ndakupapo, diretor interino da Direção de Combate aos Crimes Informáticos do SIC, falou sobre investigação e desmantelamento de centros de fraudes online. Presidida pelo vice-presidente da Interpol para a África, Mohamed Dekisse, a conferência abordará também uma série de atividades criminosas regionais, incluindo o tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, segurança ambiental e roubo de gado, que podem ser usados para gerar financiamento ao terrorismo. Durante a 27ª Conferência Regional Africana da Interpol, haverá a eleição do Comitê Africano da Interpol, um órgão subsidiário secretariado permanente de apoio às conferências regionais africanas, na qual Angola integra a Comissão Eleitoral como membro, assim como o Benin e Camarões. 8h32, vamos voltar a espreitar as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. E nesta ronda vamos a começar na capa do jornal O Globo, o jornal brasileiro, que escreve ECA Digital. Senado aprova projeto que cria regras nas redes contra a adultização de crianças e adolescentes. Proposta passou na Câmara na semana passada e segue para a sanção presidencial. O jornal espanhol La Vanguardia titula: regiões autónomas lideradas pelo PP se rebelam contra a distribuição de migrantes menores. As Ilhas Baleares se declaram sobrecarregadas e se recusam a aceitar crianças e adolescentes das Ilhas Canárias, enquanto Madrid recorre ao Supremo Tribunal. O jornal desportivo A Bola estampa: Actur vale milhões, a ironia de ser o turco a decidir. Benfica 1, Fenerbahçe 0, golo de Actur Goklu, que foi quase a futura equipa, decidiu tudo aos 35 minutos. Sporting, J. Silva vai mesmo ser Leão. Futebol Clube do Porto, Vasco da Gama pede demais por Rayane. Olha o tempo na cidade de Luena, que terá o dia enevoado, temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 31, umidade de 36%. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Até já.
Bem-vindo ao último bloco do Manhã Girassol e vamos olhar para a atualidade internacional. O presidente senegalês Bassirou Diomaye Faye está em França e foi recebido pelo homólogo francês Emmanuel Macron no Compacto Internacional. Isso pôs fim a mais de 6 décadas de presença permanente no país pelo antigo poder colonial, seguindo-se retiradas semelhantes em toda a região. Dakar e Paris, no entanto, insistem que isso não significa o fim de laços de segurança entre os dois países. Faye pediu a saída das tropas francesas após a sua vitória nas eleições de 2024 e prometeu mudanças radicais, comprometendo-se a tornar o seu país mais autossuficiente e afirmou que o Senegal trataria a França como qualquer outro parceiro estrangeiro. Mas a reunião foi sobre redefinir as relações entre os dois países, com feridas históricas, tensões econômicas e novas parcerias no topo da agenda. O ativista social queniano e crítico do governo Boniface Mwangi disse hoje que planeia candidatar-se à presidência nas eleições de 2027. O anúncio surge semanas depois da mais recente onda de protestos mortais contra o presidente William Ruto, que já causaram mais de 100 mortes desde junho do ano passado. Durante anos, Mwangi enfrentou gás lacrimogéneo e pena de prisão enquanto se manifestava contra a corrupção e a violência policial. A candidatura do homem de 42 anos irá testar se o apoio popular pelos protestos liderados por jovens quenianos pode ser traduzido numa movimentação eleitoral. Grupos de direitos humanos condenaram a brutalidade policial e criticaram o uso de acusações de terrorismo pelo governo contra os manifestantes. A Nigéria proibiu a exportação de nozes de karité brutas durante 6 meses na tentativa de desenvolver a sua indústria local de manteiga de karité e capturar mais valor do mercado global. O país é um dos maiores produtores do mundo, responsável por quase 40% da colheita anual. Mas, apesar disso, a Nigéria representa apenas 1% do mercado global de karité de 6,5 bilhões de dólares, uma vez que a maioria das suas nozes é enviada sem ser processada. O vice-presidente, ao anunciar a proibição em Abuja, chamou a situação de inaceitável. Afirmou que o objetivo é transformar a Nigéria de um fornecedor de nozes brutas em um centro global para produtos refinados de karité usados em cosméticos, alimentos e farmacêuticos. O Papa Leão XIV juntou-se aos patriarcas latino e grego ortodoxo de Jerusalém num poderoso apelo por um fim imediato à guerra Israel-Hamas, a condenar o devastador custo em vidas civis e a pedir ação humanitária urgente. O apelo do pontífice surge em meio ao aumento de violência e a uma crise humanitária em Gaza, onde dezenas de milhares morreram e centenas enfrentam a fome. Num comunicado conjunto, com palavras fortes, o patriarca latino cardeal Pier Battista Pizzaballa e o patriarca grego ortodoxo Teófilo III alertaram para uma iminente ofensiva militar israelita na cidade de Gaza, enfatizando que ordens de evacuação e pesados bombardeamentos já estão a decorrer. Eles declararam que não há razão que justifique deslocamento deliberado e forçado em massa de civis e destacaram as condições catastróficas enfrentadas por aqueles que buscam abrigo nas igrejas. E já são 8h40 em todo o espaço nacional. É tempo para falarmos sobre desporto aqui no Manhã Girassol. Com a Georgina João, da redação desportiva da Rede Girassol. Georgina, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Iracelma. Bom dia também lá para casa, Iracelma. Mas nós vamos falar de uma modalidade que gosta muito. Basquetebol? Basquetebol. Okay. Vamos falar de basquete e futebol. No basquete vamos falar sobre o combinado nacional, seleção sub-16, já prepara o Afrobasket. Mal terminamos o Afrobasket em Seniors, vamos ter em sub-16 que vai acontecer no Ruanda de 2 a 14 de setembro. A nossa seleção já começou a trabalhar, que é para poder então chegar no palco da competição e ganhar, assim como fizemos em 2013. Queria contar algo a Iracelma. Em 2013 nós tivemos na seleção sub-16, na altura, Bruno Fernando e também
Sim, exatamente. Tivemos também Silvio Souza, tivemos Milton Valente, tivemos Celton Mello e ontem, para mim foi ontem, conquistaram. São os campeões. Então, exatamente, foram os campeões na categoria de séniores, que é muito bom, nós podemos voltar a conquistar, porque está a ser feito um trabalho árduo para podermos então elevar o basquete masculino angolano. Resgatar a mística do nosso basquetebol, nós já perdemos há algum tempo. Mas começamos esta recuperação com este Afrobasket. Exatamente. Era só, mas eu queria dizer aquela palavra. O 12º. Exato. Não, isso é uma... Exatamente. O 12º título. Exato. Vamos ter também Eurobasket, as equipas ou as seleções que estão na mão de cima, que provavelmente poderão vencer esta competição. Ontem conseguiram vencer o primeiro jogo, que é o primeiro obstáculo. E vamos falar também de futebol. O Ilhéu de Bengala já tem um treinador e é francês. Sobre o Eurobasket, só se fala da vitória de Portugal. Portugal, acho que 18 anos depois consegue uma vitória no Eurobasket. Sim, porque Portugal volta para a ribalta do Euro, ou seja, do basquetebol europeu 14 anos depois. Exato, então, são 14 anos, são 18 14 anos depois. Muito bem. Então, mexeu com as nossas emoções também por causa da língua, Portugal, Angola, e nós já fizemos a nossa parte, nós os angolanos. Agora os portugueses têm que fazer também alguma coisa, tentando ir mais longe neste Eurobasket, que vai ser difícil, porque está a Espanha, que é campeã em título, tem a Alemanha, que é a campeã mundial, tem a França, que é somente a vice-líder olímpica, venceu a medalha de prata, isso sem falar da Sérvia, que tem Nikola Jokic. Vamos atualidade uma a uma, agora do meio à girassol. Exatamente. Obrigada. Muito bem. E nós vamos começar com basquete africano. A Seleção Nacional Sub-16 de basquetebol cumpre mais uma semana de preparação na antecâmara do Afrobasket da categoria, a decorrer de 2 a 14 de setembro no Ruanda. Jaime Covilhã, selecionador nacional, fala sobre o plano de treino do combinado nacional. A seleção masculina de basquetebol sub-16 voltou aos trabalhos quando faltam poucos dias para o arranque do Afrobasket da referida categoria. Nesta quarta-feira, o pavilhão Dream Space foi o recinto usado para aprimorar algumas condições motoras dos atletas e, segundo o professor Jaime Covilhã, a seleção preparou um programa de treinos que consiga corresponder com a demanda de que se prevê para a competição. O objetivo é óbvio que é a melhoria da classificação da edição anterior. Hoje acabamos por realizar a terceira unidade de treino. Temos planificadas mais 2 e 2 jogos de controlo para pensarmos que com esta preparação se consiga estar em condições de satisfazer a exigência da competição. Para os atletas, o espírito triunfante paira sobre o balneário, como referiu o atleta do Petro de Luanda, Marcelo Chissuata. Um orgulho enorme para mim, para a minha família, representar o meu país. Somos 35 milhões de habitantes no país e é sempre um orgulho representar as bandeiras de Angola, a maior campeã africana. Tivemos um grande exemplo a semana passada dos jogadores séniores conseguindo ganhar o título cá em casa e nós tentaremos ganhar também para orgulhar o nosso país. O Mr. Covilhã acredita que para continuarmos a ser campeões em séniores, os escalões mais jovens precisam estar rodados. O nosso objetivo nesses escalões é ter uma formação com a qualidade desejada para que eles cheguem ao escalão superior, no caso a seleção sénior, com o potencial que permite manter essa hegemonia que nós temos. Mas para que isso aconteça é importante que as seleções jovens, no caso a de sub-16, joguem os campeonatos africanos e com o objetivo de participar nos campeonatos do mundo. Angola leva para esta prova como jogador mais alto o posto do 1º de agosto, Domingos Nhanga, de 2,08 m de altura, que pesa 82 kg. E igualmente do clube militar, o base Josiandro José, de 1,72 m, com 67 kg, é o mais baixo. O Afrobasket Sub-16 em masculinos será disputado no Ruanda de 4 a 14 de setembro do corrente ano. Depois de 14 anos, Portugal regressou à fase final do
um Eurobasket e bateu a Chequia na estreia nesta quarta-feira ao vencer por 62-50. Nemi Esqueta, posto do Boston Celtics da NBA, foi o grande destaque da partida com 23 pontos e 18 ressaltos. Num dia ainda para o Grupo A, em Riga, capital da Letónia, a Estónia. Agora vamos falar de futebol. O francês Bruno Ferry é o novo treinador do Ilhéu de Benguela, em substituição do angolano Zé Camaral. Aqui no Manhãs Geração Iracelma, ainda bem que o Ilhéu de Benguela já tem um novo treinador. E atenção que o Ilhéu foi uma das grandes surpresas na edição passada do Girabola. Sim. Vamos ver o que é que acontece. Ocuparam a segunda posição com 60 pontos. Vice-campeões do Girabola 2024-2025. Vamos ver o que é que vão fazer agora, não é? Sim. Todas as atenções agora estão viradas para este Ilhéu depois daquilo que fez na época passada. Que esperemos nós que não seja igual àquilo que aconteceu com o Desportivo da Huila. Fez uma boa temporada no campeonato anterior e depois, na época 2024-2025, não conseguiu se impor. O teste começa agora nas Afrotaças. Exatamente, que é já no mês de setembro. E esse será fora de casa. Muito bem, Georgina João. Vamos juntas, não é? Seguir para a Girassol FM, ao encontro da Janete meio-dia para as despedidas que se impõem nesta quinta-feira. Janete meio-dia, uma vez mais, bom dia, minha colega. Consegues ouvir-me? Consigo ouvir, Iracelma. Bom dia. Chegamos para os minutos derradeiros. Exatamente. Eu estava aqui a conversar há alguns instantes com um novo autor, não é? Aqui o livro Diário de um Cadeirante, autoria de Genilson Alfredo, que será lançado já neste domingo. E estava agora a ler a mensagem do nosso ouvinte sobre a nossa dica do dia, adivinha, que é: não tenho boca e nem ouvidos, mas reproduzo tintim por tintim o que falam. Onde estou? Quem sou eu? O ouvinte é persistente. Ele disse primeiro, é a terceira mensagem que ele envia hoje. Primeiro disse que a resposta é a voz, depois disse que é o vento e agora diz que o que não tem boca e nem ouvidos, mas reproduz tudo o que fala. Onde estão é a fofoca. A fofoca? É a fofoca. Alguém na Regi disse que são as paredes. Será? Não sei. Vamos à resposta certa. A resposta certa, alguns ouvintes já disseram, é o eco. Ok. Se nós estivermos em algum lado e gritamos Iracelma, o eco repete Iracelma. Iracelma, exatamente. Então, nossos ouvintes, está aqui pronto, o último ouvinte neste momento a enviar a mensagem disse a resposta é o eco. É o Sérgio Coimbra. E já agora o ouvinte que disse que a resposta à nossa pergunta é a fofoca, mandou um bom dia especial para Iracelma. É o Dom Canto. Um abraço para o Dom Canto também, Janete meio-dia. Olha, eu acho que amanhã eu vou acertar a adivinha do dia. Hoje, ligeiramente cansada, não é? Levanto muito cedo também, são 8h53. Então, eu acho que vocês conseguem perceber, não é? Os nossos radiovintes e também telespectadores, e amanhã, Iracelma, vá para casa, descanse e lembre-se o nome daquela tia da tua rua, aquela famosa pela boa magoga, que faz o bom pincho, aquele melhor pincho do bairro. Olha, eu vou falar da tia Minga, que é a senhora que ajuda todo mundo. Já está. Já está. Tem solução para todos os problemas. Exatamente. A tia Minga. Em todo o bairro tem sempre uma cota assim. Tem sempre uma cota que marca por alguma coisa, exatamente, não é? A tia Minga é aquela que ajuda todo mundo. No meu bairro é o tio Zé. E o convite está lançado para os nossos ouvintes também. Amanhã é dia de cumprimentar aquela cota que faz toda a diferença no bairro. Amanhã volto a cumprimentar a tia Minga, que faz toda a diferença na minha banda. Com energia para a tia Minga. Exatamente. Está bem, Iracelma. Nós voltamos amanhã. Olha, um abraço. Um bom dia também para o tio Zé lá da tua banda. Viva! Bom dia também para os radiovintes. Amanhã tem mais. Voltamos para a última edição da semana do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Certamente. Vamos descansar um bocadinho e depois ir para o
auditório às 15h30 para assistir ao show do Fali Ipupa. Eu tenho todos os toques guardados. Tá bem, até amanhã, A tarde Iracelma. promete. Com certeza. Bom dia com Georgina, energia. sei que vais marcar presença também no espetáculo do Fali Ipupa aqui hoje às 15h30. Sim, vamos dançar juntas. Naturalmente. Tens todos os toques preparados? Tenho, sim. Eu não sei muito bem. Tem alguns toques que eu não sei, tem outros que eu sei. Mas podemos ensaiar a seguir ao programa. Sim, vamos ensaiar. Eu vou dar-te algumas dicas, exatamente. Coloca aqui o pé, depois recua aqui, depois cai aqui. Então pronto. Mais tarde, Georgina. Mais tarde. Até amanhã. E assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Temos encontro amanhã às 7 horas aqui na TV Girassol. Bom dia.